Mais uma vez nós estamos aqui para falar assuntos relacionados à família. Hoje queremos falar sobre os principais conflitos da geração Teen. Para isso nós queremos ler Evangelho de Lucas, capítulo 2 e o versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Os principais conflitos da geração Teen. A adolescência é uma fase das mais lindas da vida do ser humano, porém é uma fase muito complexa. É uma fase, inclusive, de transição biopsicossocial. Esta fase normalmente é marcada por muitos conflitos que muitas vezes refletem as emoções do adolescente. Dentre os principais conflitos que a geração Teen enfrenta, nós podemos enumerar. Primeiro, as mudanças físicas e psíquicas. Nessa fase ocorrem mudanças estruturais, fisiológicas associadas à maturação sexual, marcando basicamente a transição da fase da infância para a adolescência. Então acontecem mudanças físicas e mudanças psíquicas. Essas mudanças físicas e psíquicas, logicamente, vai produzir conflitos na vida do adolescente. Ele passa por mudanças da mente, mudanças emocionais, ele passa a ver as coisas com outro olhar, por isso que adquire áreas de rebeldia, enfim. Então os conflitos acontecem em função das mudanças físicas e psíquicas. Em segundo lugar, um conflito hoje muito presente são os conflitos relacionados à sexualidade. Uma mudança significativa ocorre na puberdade, é o amadurecimento dos órgãos de reprodução. Além da maturação sexual, os hormônios começam a ganhar importância no corpo, além de serem responsáveis pelas características sexuais secundárias, eles também contribuem para a acentuação dos impulsos sexuais. Então a questão da sexualidade é uma questão também que gera conflito na geração Teen, tanto pelo fato das mudanças hormonais que acontecem, do processo de maturação, como também diante dos novos modelos e padrões de sexualidade que estão sendo estabelecidos hoje pela sociedade, além dele ter que conviver com seus impulsos sexuais, inclusive o adolescente cristão. A terceira conflito que nós podemos enumerar, que a geração Teen hoje enfrenta, está relacionada exatamente à pressão do grupo. O adolescente passa a conviver com grupos que têm os mesmos gostos, interesses e desejos. Nessa fase, o grupo influencia mais do que a família. Nós podemos atentar que o adolescente em determinada fase, ele se identifica com os grupos, ele quer conviver com os grupos, porque isso faz parte do seu processo de desenvolvimento social. É daí que ele se junta aos diversos grupos hoje, inclusive chamados grupos urbanos nas grandes cidades, nos grandes centros, ou nas cidades médias que estão presentes hoje. Aqui entra, por exemplo, os góticos, aí entra, por exemplo, grupos que alguns chamam de mauricinhos, de patricinhas, grupos políticos, são elite governante, os diretórios acadêmicos das faculdades, dos colégios, os intelectuais são a elite acadêmica, enfim, os chamados CDFs, diversos grupos sociais e urbanos, eles estão presentes nas cidades e isso pode ser uma atração grande para os adolescentes. E muitas vezes, quando ele faz parte desse grupo, esse grupo começa a exercer uma pressão sobre ele. Esse é um conflito que o adolescente sente. O outro é a incompreensão dos pais. Neste período se torna mais comum o conflito entre pais e filhos. Isso normalmente acontece porque os pais não sabem como tratar o adolescente e às vezes não estão preparados para compreender a velocidade das mudanças que acontecem na vida de seus filhos. Por isso se chocam e frustram. Os pais muitas vezes não estão preparados então para conviver com essas mudanças tão intensas, tão rápidas. Acontece às vezes também o chamado conflito de gerações, os pais são de uma geração, os filhos são de outra, e tudo isso gera então a situação de incompreensão. Então a incompreensão dos pais é um dos conflitos que a geração Teen sente, sofre nos dias atuais. Outra é a influência da mídia. A mídia exerce uma terrível influência no comportamento dos adolescentes. O rápido progresso dos meios de comunicação social trouxe uma nova dinâmica às relações humanas, chegando a interferir no próprio modo de agir e de pensar das pessoas. Hoje os meios de comunicação social estão muito presentes na nossa sociedade e os adolescentes passam muitas vezes a agir e a pensar conforme os meios de comunicação social passam a determinar. Inclusive hoje
Às vezes você tem dificuldade de saber que tipo de filho você está produzindo, exatamente por causa da influência dos meios de comunicação social. Outro elemento que gera conflito na geração teen são as escolhas e decisões. Quando a pessoa chega à adolescência, se depara com a necessidade de fazer escolhas e tomar decisões importantes. Dentre as principais escolhas estão a escolha profissional e as primeiras paixões. Então, a questão das escolhas e decisões é um momento crucial que gera conflito na geração teen. Ele tem que escolher que profissão, ele tem que escolher fazer escolhas relacionadas também às paixões, ao namoro, enfim, ao casamento, e isso gera conflitos na geração teen. Um outro elemento é a busca de identidade. O adolescente é uma pessoa à busca de identidade definitiva. Para tal, ele procura um dos seguintes caminhos. O adolescente ele está à procura de uma identidade. Nessa busca, nessa procura da identidade, ele procura uma via, ele procura um caminho. Os principais caminhos que um adolescente procura nesse processo de formação da sua identidade podem ser a família, às vezes ele procura a família, pode ser símbolos, por exemplo, de status. Os símbolos de status pode ser, por exemplo, um carro, o corte de cabelo, a jaqueta de couro, a prancha de skate, a guitarra. Tudo isso são símbolos, às vezes, que são tidos pelo adolescente como status. Ele pode procurar também identidade num comportamento adulto. Ele quer agir como adulto, ele quer dirigir o carro. Às vezes alguns querem fumar, querem beber, exatamente porque ele quer ter um comportamento adulto. Faz parte, na visão dele, isso é importante no seu processo de se afirmar como adulto. Outro pode ser a revolta. Nessa busca de identidade, o adolescente pode se revoltar contra tudo e contra todos. É aquele momento que ele quer mudar o mundo, é aquele momento que ele quer colocar o mundo de cabeça para baixo, enfim. Outro pode ser a opinião alheia. Ele busca na opinião dos outros a construção da sua identidade. Por isso é interessante observar com quem eles estão andando, né? Outros são os ídolos. A sociedade que nós estamos vivendo constrói ídolos e o adolescente se firma. O adolescente ele concentra neste ídolo para buscar e formar sua identidade. Ele pode ter uma atitude também, finalmente, de exclusão preconceituosa. Nessa busca de autoafirmação, de formação da sua identidade, ele pode excluir as pessoas que não se adequam à sua maneira de ser e de pensar. Portanto, a busca de identidade é um fator que gera conflito na geração teen. Outro elemento é a pornografia. A pornografia é a descrição do comportamento erótico em imagens ou por escrito, com a intenção de provocar excitação sexual. A exposição à pornografia é muito comum em nossa cultura e movimenta hoje mais de 13 bilhões de dólares. A pornografia, portanto, é um dos conflitos que o adolescente ele enfrenta nos dias atuais. Inclusive, ele está em tudo acesso hoje, às vezes na palma da sua mão, com um celular, um dispositivo eletrônico. Diante dos males da pornografia, podemos destacar o vínculo que se estabelece entre a imagem pornográfica e o cérebro, provocando a liberação da substância da memória, noradrenalina, que grava essas imagens no cérebro, reduz o sexo a um mero ato físico e também pelo fato de liberar altas doses de dopamina, se torna, nesse caso, progressivo e viciante, além de estimular sentimentos sexuais agressivos e afetar a forma de percepção do sexo. Tudo isso são em consequências do uso, do acesso à pornografia. Outro conflito é a questão da timidez. Alguns adolescentes são invisíveis socialmente. Eles não são notados nem escolhidos como líderes. Timidez é ter medo de encontrar pessoas, sentir-se desconfortável na presença delas. É receio de ser avaliado pelos outros e rejeitado. Dentre as principais causas da timidez podemos citar o desamparo aprendido, a formalidade, a tensão social, a novidade, em alguns casos, a hereditariedade, o exemplo dos pais, a superproteção paterna, a autorrotulação, a maneira como ele se autorrotulou. Nesse caso, deve-se incentivar o afeto e a aceitação, incentivar a ação voluntária, procurar compreender a timidez e implementar o treinamento de habilidades sociais. Um outro conflito que o adolescente enfrenta hoje é o homossexualismo. A questão gera debates acalorados, nós vamos produzir depois um vídeo específico acerca disso, mas dentre as principais causas podemos citar influência psicológica, influência social, sedução precoce, traumas, enfim, o homossexualismo é um conflito que o adolescente, a geração teen enfrenta nos dias atuais. O outro é os vícios, né?
em internet, jogos. Viciado é alguém que não consegue controlar a ânsia por alguma coisa ou a dependência dela. Dentre as principais causas do vício em internet e jogos, podemos citar a solidão, a pornografia, querer fazer parte do mundo que todo mundo está falando ou fazendo, e também a questão hoje da privacidade. A vida escolar também gera um conflito. Na Bíblia, Daniel, José, Neemias e Lucas são exemplos de servos de Deus fiéis que obteram êxito na vida profissional. É quase impossível ingressar no mercado de trabalho sem a devida qualificação. Portanto, é necessário atentar para esse aspecto da geração teen, a vida escolar. É necessário ter disciplina, estudar, cursar, se possível, outro idioma, ler livros, desenvolver a criatividade e investir em si mesmo. Um outro elemento que gera conflitos na geração teen são as dúvidas espirituais. As dúvidas espirituais são aquelas relacionadas ao aspecto espiritual, bíblico ou teológico. Isso acontece porque o adolescente ele está em fase de mudanças mentais, tendo em vista que está caminhando para a vida adulta. Daí surgem os questionamentos. Será que a Bíblia é realmente verdade? Será que Deus existe? Podemos confiar inteiramente na existência de Jesus? Será que é um fato realmente histórico? Então essas dúvidas espirituais, essas dúvidas teológicas, elas aparecem no período da adolescência e geram conflito. É aí que entra então o papel da escola dominical, a leitura da Bíblia, a leitura de bons livros, inclusive o papel da igreja também de reunir, de promover palestras para a solução dessas possíveis dúvidas que a geração teen tem. Portanto, nós estamos vendo isso acontecer nos dias atuais, né? Os principais conflitos que a geração teen, nós convivemos numa geração teen, os professores de escola dominical convivem com a geração teen, a igreja de uma certa forma está cheio de pessoas que estão nesta fase da adolescência, e nós precisamos então, enquanto cristãos, ter uma visão também acerca desses conflitos para solucionar com base na Bíblia, nas Escrituras, na oração e formando uma cosmovisão cristã também em nossos adolescentes. O texto que nós lemos que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Ou seja, o crescimento de Jesus foi perfeitamente harmônico, normal, passou por todos os processos, mas certamente sem conflitos, por uma boa convivência familiar e também uma boa formação moral e espiritual. Portanto, que Deus nos abençoe, que a palavra de Deus seja sempre o guia para as nossas vidas e em todos os aspectos, que nós possamos ajudar a minorar, a resolver ou pelo menos diminuir, os principais conflitos da geração teen. Que Deus nos abençoe.